Olá, eu sou Leandro Vieira, fundador e CEO do Administradores.com. Estou aqui para apresentar o Administradores Premium, a plataforma que criamos para ajudar você a alavancar seus negócios e a elevar sua carreira a um novo patamar. O mundo tem se transformado numa velocidade cada vez mais rápida. E todo profissional que quer se destacar precisa acompanhar o ritmo dessas transformações. Mas como se preparar para esses desafios em meio à rotina cheia de compromissos e responsabilidades? Você pode ir mais longe investindo muito pouco. Quando lançamos o Administradores Premium em 2014, tínhamos em mente, de maneira muito clara, que a nossa missão-chave seria oferecer conteúdo de alto nível da maneira mais acessível possível. O que isso significa? Primeiro, produzir conteúdo de qualidade. Com a expertise que adquirimos ao longo de quase 15 anos no mercado digital, que nos colocou no posto de maior portal de administração e negócios da América Latina, preparamos a grade mais completa do Brasil, com conteúdo sobre absolutamente todas as áreas que alguém que quer crescer precisa dominar. Um mundo de conhecimento está à sua espera. No Administradores Premium, você tem acesso irrestrito a conteúdos nos mais variados formatos, como cursos, workshops, talk shows, documentários e programas especiais, ministrados pelos maiores especialistas do Brasil e também internacionais, professores das mais respeitadas escolas de negócios do mundo, como Harvard, UCLA, IMD e IESE. Para você sentir um pouco do que significa ser Premium, veja alguns nomes com quem você vai aprender. Gostou? Pois é, mas tem muito mais. São dezenas de opções na plataforma e todas as semanas são disponibilizados novos conteúdos. Tudo pode ser acessado como, quando e onde você quiser. Basta uma conexão à internet e um dispositivo para acessar, seja um computador, um tablet, um celular. Nossa plataforma é responsiva, intuitiva e se adapta perfeitamente às suas condições de conexão. Nosso modelo de negócio é altamente escalável. Contamos com milhares de assinantes e isso nos possibilita oferecer o melhor conteúdo de negócio da internet brasileira a um custo que cabe no bolso de qualquer um. Ou melhor, no bolso de quem quer crescer e quer sempre mais para a sua carreira. Junte-se a nós, seja Premium. Olá, pessoal, muito boa noite, muito boa noite. Estou vendo que já tem bastante gente por aqui. Aquele trabalho de sempre, tá, pessoal? Vão me dizendo aí se vocês estão ouvindo bem, se o áudio está chegando, se o vídeo está ok. É sempre nossa primeira missão da noite, tá? Vão dizendo aqui nos comentários, quem estiver me escutando, me diz aí se está tudo certo, tá bom? Nesta noite aqui, mais uma vez, a gente vai realizar uma aula ao vivo do Administradores Premium e com grande honra eu vou receber o professor Armando Lorenzo, que já está aqui na espera para a gente começar. Já eu vou convidá-lo para a gente dar início ao nosso bate-papo. Antes, eu quero só fazer aqui aquele velho e importante pedido para vocês também. Quem não curtiu ainda o vídeo, vai lá, deixa o seu likezinho aí, principalmente quem estiver acompanhando pelo YouTube. Isso é muito importante para que o nosso conteúdo chegue para cada vez mais pessoas. Também para você que está nos acompanhando pelo YouTube, se ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva agora, porque sempre que tiver uma aula ao vivo nova, você já vai receber ali um alerta, um aviso, e aí não vai perder nada, tá bom? Agora, já sem muitas delongas, quero convidar aqui o meu querido amigo, professor Armando Lorenzo. Tudo bem, Armando? Seja muito bem-vindo aqui a mais essa aula ao vivo do Administradores. Ô, Simão, como vai? Tudo bem? Estou muito contente, porque obrigado por você ter me convidado. Eu fiquei bem feliz, os administradores é uma referência nacional. Estava com saudade, pessoal. Pessoal, o áudio do Armando está chegando bem para vocês aí também. Eu estou ouvindo perfeitamente e vendo, tá? Então, vão nos dizendo aqui se estiverem ouvindo, se estiver tudo certo, já vai nos dizendo, tá bom?
Para quem já é assinante do Administradores Premium, para quem já leu Administradores, o Armando é um velho conhecido aí, né? Armando já está com a gente há bastante tempo, é colunista do Administradores, é expert lá do Administradores Premium com o curso Nosso Negócio, que já a gente, inclusive, vai aproveitar algumas aulas lá do Nosso Negócio para ilustrar o nosso debate aqui. E o Armando também é autor, né? Inclusive está lançando seu novo livro. A gente vai falar um pouco sobre o livro dele aqui também, o livro Sucessão na Empresa Familiar. Falei certo, Armando? Falou, tá certíssimo. Isso. A gente vai conversar sobre o livro já. Inclusive, é um dos temas-chave aqui dessa nossa aula de hoje, tá? Complementando, o Armando, além disso, ele escreve também como colunista, além do Administradores, também escreve como colunista lá para a revista Você S.A. Ele é doutor e mestre em administração pela Faculdade de Economia e Administração lá da USP. Tem um currículo fantástico, Armando, né? Tem uma trajetória muito bonita, e é um cara que tem ajudado empresas familiares, né, pelo Brasil afora. É um cara que tem... A gente vai conversar sobre tudo isso aqui. Pessoal, um convite, um ponto que eu sempre gosto de lembrar. Vocês que estão aqui assistindo agora, convidem aí mais uma pessoa. Copia lá o link da nossa live, manda no grupo da empresa, no grupo de networking que você tem, compartilha nas redes sociais, que isso vai ser muito importante aqui para a gente levar também nossa aula a cada vez mais pessoas, tá? Para a gente já começar aqui o nosso bate-papo, Armando, todo mundo aqui já sabe que o tema de hoje é liderança e gestão nas empresas familiares. E eu vou começar com uma pergunta que eu acredito que é a pergunta que muita gente se faz antes de começar um negócio no Brasil. Dá certo empreender com a família? Dá, claro que dá, e muito certo, né? É que a tendência das pessoas sempre olhar, algumas, né, nem todas, sempre olhar o lado negativo, mas você sabe que eu conheço muitas empresas familiares, é bem verdade que eu não posso... não vincular a minha fala à realidade, ou seja, a estatística é muito clara, né? Ou seja, de cada 100 empresas familiares, só 33% vão conseguir ter êxito da primeira para a segunda geração. Lembrando ainda que a grande parte das empresas, familiares ou não consegue nem ultrapassar a barreira dos 2 anos. Quer dizer, então, realmente, chegar nessa fase é quase um ato heróico. Então, seguramente, eu sei que realmente é um desafio grande, é uma dinâmica distinta, mas você sabe que muita gente, quando a gente fala de empresa familiar, acaba fazendo comentários negativos. Mas não é necessariamente assim. Ainda mais, eu escuto, às vezes, a própria família, sabe, Simão? Às vezes comenta um pouco como é difícil trabalhar no ambiente da família, sobretudo porque 85% das empresas familiares têm conflito, e o conflito é uma coisa bem complicada, né, para você administrar, mistura a questão de pai, mãe, filhos e empresa, é uma coisa mistura. As pessoas sofrem bastante quando tem essa questão de conflitos, mas tem um aspecto que é interessante que eu gostaria de falar, por isso que eu falo do lado positivo, né? Eu dou aula num curso chama Pós-Graduação em Pequenas e Médias Empresas, da FIA, e lá é um curso da FIA ligado à USP, né? Ele é um curso que a grande parte dos alunos é de sucessor e sucessora, a maior parte dos alunos, talvez 95% dos alunos. E aí, a minha aula é uma das primeiras, eu acabo falando um pouco sobre empresa familiar, as pessoas se identificam, porque realmente é bastante comum várias coisas acontecerem. E aí eu peço para os alunos falarem um pouco da empresa da família. E, embora seja um ambiente que muitas vezes as pessoas falam negativamente, conflito e tal, mas quando os alunos falam na frente da empresa dos pais, eles transmitem um orgulho tão grande de trabalhar naquela empresa, você percebe o amor que eles têm pela empresa. Então, por mais que seja um ambiente que às vezes seja difícil da gente lidar, o orgulho, o amor que tem pela família é algo assim enorme. E aí eu sempre fico pensando, eu falo, puxa, eu acho que se o pai ou a mãe tivesse uma câmerazinha aqui para olhar o que o filho fala da empresa, teria uma visão completamente diferente. Porque às vezes no dia a dia, você acaba tendo lá um relacionamento que pode ser um pouco mais difícil, mas a gente sabe que todo mundo ama a empresa que trabalha, a empresa da família. Eu acho isso muito bonito, sabe? Por eu trabalhar muito com esse tema, tem muita relação com a empresa familiar, acabo vendo esse orgulho de perto, né, pela proximidade da família, eu acho essencial, sabe? E com certeza a empresa familiar dá certo, né? Claro, dentro dos limites estatísticos. Sim, e vamos falar já sobre os pontos que atrapalham e que ajudam, né?
Eu queria trazer aqui, Armando, até para embasar aqui o nosso bate-papo, algumas estatísticas que, inclusive, você leva lá para o nosso negócio, né? O nosso curso que a gente tem no Administradores Premium. Eu vou primeiro mostrar esse trechinho aqui e aí a gente volta para conversar, porque eu acho muito legal a gente olhar para esses números, tá? Tá bom. Familiares tem poucas no mundo e não é verdade. Você sabe que as pesquisas mais conservadoras, assim feitas pela área financeira, mostra que a gente tem em torno de 69 a 75% das empresas do mundo, quer dizer, de todas as empresas que a gente tem no mundo, são familiares. Aqui no Brasil não muda muito, né? Ou seja, aqui no Brasil 95% das empresas são familiares, isso dito pelos especialistas. Espanha 80%, Portugal 70%, Inglaterra 75%, enfim, a ideia que a gente olha é que tem muitas empresas familiares no mundo. Agora, essas empresas familiares, elas têm algumas características, né? E tem vários desafios. Talvez aquele principal desafio que a gente tem, o que a gente mais comenta nas empresas familiares, é a sucessão. Vou voltando aqui, que já a gente entra para esse outro tópico aí. Eu queria mesmo ali olhar para aquelas estatísticas. Quando eu vi a primeira vez, quando a gente produziu o curso, isso foi algo que me deixou impressionado, porque às vezes a gente não faz a reflexão de que a base empreendedora no mundo todo ela é familiar, né? Então, é difícil a gente falar de negócios, de empresas, de empreendedorismo, sem pensar que isso é algo naturalmente familiar. Muitas vezes nasce ali desse seio e é como se perpetua, né? É difícil separar para pensar que você vai construir um negócio ou sua esposa, o seu filho, o marido, não vai se envolver em algum momento. Isso é muito raro, né? Então, eu acho que às vezes acaba sendo até redundante, né? Falar empresa familiar, porque quase todas as empresas são familiares. Quase todas. Esses números que apareceram, que ele está no curso, tirando a questão do Brasil e dos Estados Unidos, os números foram baseados numa pesquisa do IMD, um instituto de uma universidade, tem em Lausanne, na Suíça, o Instituto de Desenvolvimento, e aparecem esses números. Nos Estados Unidos, pelo SBA, é uma agência como se fosse o Sebrae lá, e o Brasil, os especialistas indicam. O BNDES também indica um número muito próximo disso. Mas quando a gente vê outras fontes de pesquisa, os números mudam um pouco, mas a tendência é essa mesma, sabe? Quer dizer, muda assim, se não é 79, é 81, enfim. Ou seja, aquela faixa que eu coloquei de 69% a 74% é bem significativa. E é normal a gente entender isso, viu, Simão? Por que acontece isso? Porque, olha, quando você abre uma empresa, você não abre, você se junta com pessoas. A característica mais recorrente da empresa familiar é a confiança. E, portanto, por mais que não pareça lógico o que eu vou falar, quando a gente se reúne para muitas vezes abrir uma empresa, você se reúne com alguém da família muito próximo, pela confiança, porque você precisa disso, ainda mais naquele momento, você não tem tantos controles, muitas vezes não tem tantos recursos, tal. Não deveria ser assim, a lógica fala, deveria ser só a competência, mas não é. A confiança é significativa, sobretudo quando abre, e a gente se mantém pela confiança também, em muitos casos. E por isso que as empresas familiares acabam tendo essa proporção, mas não é difícil a gente entender, não precisa nem de estatística. Você vai comprar um carro, tem montadoras que são de empresas de família, a possibilidade de você comprar um carro de uma empresa de família é enorme. A concessionária que você compra o carro, a grande maioria também é de uma família. Você vai estudar, você vai comprar um apartamento, a maior parte das construtoras também é de uma família. Você vai no hospital, muitos hospitais também, eles não são familiares, às vezes são familiares, às vezes são multifamiliares, assim que a gente chama, 2, 3 médicos montam um hospital, não é familiar no início, mas os filhos vão entrando, acaba virando multifamília. Você vai comprar uma roupa, a tendência de você ter que comprar em alguém que produziu, que é de uma empresa familiar, e a loja também de uma família, é enorme. Então, é muito difícil você não se relacionar com uma empresa familiar. E mesmo as grandes empresas, e tem grandes empresas familiares também, né? Claro. Mas se você pegar uma empresa, por exemplo, que não seja familiar, mas a rede de distribuidores, a rede de varejo, enfim, e de fornecedores, você vai encontrar também um mercado bastante familiar também. Então, é muito difícil a gente não ter uma relação com empresa familiar no mundo, não é só no Brasil, não. E aí, Armando, a gente tem exemplos muito claros no Brasil. Vou pegar aqui, por exemplo, a WEG, é uma empresa, indústria tecnológica do Brasil. Recentemente a gente trouxe notícias. A WEG está sempre com notícias positivas na imprensa e no mercado, que é uma empresa fantástica, né? Um orgulho para o Brasil, né? É uma referência, né? É uma referência internacional. Recentemente a gente deu a notícia aqui de que a WEG está produzindo
partes dos foguetes que vão compor algumas missões da SpaceX, né? E foi uma empresa que foi selecionada dentre várias do mundo todo, e um reflexo da VEG é o próprio desempenho dela na Bolsa, por exemplo. É uma empresa que ela está sempre cara, ela está sempre ali, ela não oscila muito e ela é muito valorizada pelos investidores. E é uma empresa de origem familiar. E assim como a VEG, a gente tem várias outras. E aí a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o que é que diferencia essas empresas familiares que se tornaram gigantes e viraram referência no mercado para aquelas que não conseguiram avançar? Olha, a gente não tem assim um fator só, né, que identifica. Então, a gente tem que primeiro lembrar que a empresa, seja familiar ou não, MEI, etc., depende um pouco do Instituto de Pesquisa, mas 76% não ultrapassam do segundo ano, né? Então, quer dizer, e os que ultrapassam do quinto ano, é uma minoria ainda, talvez em torno de 10%. Então, primeiro você tem essa barreira, e a grande barreira dessas empresas tem vários pontos que podem dificultar a sobrevivência de uma empresa, mas a inabilidade gerencial talvez seja uma das mais recorrentes, por isso que as empresas não prosperam. Às vezes você tem a pessoa, ela é ótima em vendas, ou ela é boa tecnicamente em algum aspecto. Eu falo tanto o empreendedor ou empreendedora, mas a habilidade de você lidar com a gestão, habilidade de lidar com pessoas, esse é um ponto bem sensível nessa primeira fase da empresa, em qualquer fase, mas nessa aí, bem significativo. Agora, quando a gente olha as empresas que já passaram por essa fase e tal, você tem o que geralmente essas empresas fazem para ter uma longevidade maior, né? Elas têm um modelo, profissionaliza a gestão, o que não significa tirar as pessoas da família, não é isso, não. É você ter processos gerenciais claros, objetivos, você ter pessoas qualificadas trabalhando na gestão, você ter um modelo de governança, onde você tem um conselho, onde você consiga separar bem a questão do que é família, o que é propriedade, o que é gestão, você ter um plano de sucessão adequado, e aí dois aspectos são bem relevantes, que é a questão de você desenvolver os sucessores e sucessoras, é você preparar o desligamento, que seja gradual do fundador, mas não precisa ser um desligamento da empresa, necessariamente, e você precisa ter aspectos jurídicos que são bem sensíveis. Outro ponto, na realidade, é você trabalhar a questão do alinhamento estratégico, pensamento estratégico. Então, se você não tem alinhamento estratégico, você não consegue nem visualizar para onde você vai, e as pessoas, cada um quer ir para um lugar. Importante. Outro ponto que eles trabalham, na realidade, é você reduzir conflitos. Cada empresa adota alguns modelos, mas você precisa estar num nível mais tolerável de conflito, porque isso dificulta muito, porque o conflito, além de ser horrível, né, é difícil a gente viver num ambiente muito conflituoso, tudo negativo, você acaba você coloca a empresa em segundo lugar, você percebe? Porque aí você está pagando ali toda hora o conflito, você não consegue se concentrar na empresa, fora que muitas vezes nem motivo mais você tem de ir na empresa quando o conflito é muito grande, atrapalha a família e tal. Esses são os pontos mais relevantes que essas empresas fazem para ter uma longevidade maior na organização. Agora, as empresas familiares, elas têm algumas características, e uma delas me chama muita atenção, duas, eu acho. A decisão é muito rápida, porque são pessoas que compartilham ali o mesmo ambiente, então a decisão é muito rápida. Às vezes também é mais insegura, né? Decisão rápida, com menos gente também é insegura, por isso que a diversidade é bastante importante nas empresas, também por isso. E o segundo ponto é a visão de longo prazo, sabe? Isso é importante, porque a visão de longo prazo, você está fazendo um investimento, você está, enfim, na empresa, vai ficar na família, vai ficar para o filho, para as netas e tal. Então, essa visão de longo prazo, ela faz com que a empresa cresça de maneira bastante saudável quando ela tem uma gestão adequada. Então, isso funciona muito. As empresas que têm visão de curto prazo, o que não necessariamente não seja familiar, isso dificulta muito o processo de sobrevivência, porque você tem que investir, você tem que esperar colher fruto, e a visão de longo prazo na empresa familiar, pelo menos na grande parte que eu conheço, ela é bastante uma característica, isso colabora bastante, mas só a visão de longo prazo também. Se você não tiver maturidade de gestão, também não sobrevive. Né? Muito bom. Pessoal, a Alexandra Marta, que está nos acompanhando aqui pelo LinkedIn, falou que está travando. Se tiver acontecendo a mesma coisa para mais pessoas aí, deixa para a gente aqui nos comentários, tá? Aproveitando, reforçar. Quem tiver perguntas, já vai deixando aí nos comentários aqui do chat, que já eu vou começar a puxar algumas perguntas para trazer aqui para o nosso bate-papo, tá bom? Então, e qualquer coisa me avisa, senhor, que eu posso ir para o celular, né? Tá tranquilo, mas para mim aqui tá tranquilo. Talvez, se deu algum problema, talvez seja só na transmissão.
Mas aí é bom ver, pode ser uma questão local da Alexandra ou pode ser da nossa transmissão, que tenha dado alguma variação. Se tiver variando para mais alguns, podem falar, tá bom? Dando sequência aqui, acho que a gente até já pode entrar nesse ponto do conflito, tá, Armando? Porque eu acho que aí é o assunto acho que mais demanda atenção quando a gente está falando de negócios familiares. Inclusive, antes de ontem, a gente até divulgou lá no nosso Instagram, rodou ali um vídeo fazendo uma conexão com o caso aí que ganhou muita evidência recentemente, o caso da Larissa Manoela, que tem especificidades, tá? Não é um caso que dá para a gente usar como referência de maneira geral, mas ali está presente claramente também um conflito. E muitas vezes um conflito, no caso específico dela, porque ela começou, era criança, tem muitas coisas que eu acho que não vale a pena a gente entrar na especificidade agora, né? Mas um ponto aqui. Quando a gente fala em empresa familiar, muitas vezes a gente faz as coisas na confiança, sem muitos processos, porque a gente está fazendo as coisas em casa, então está tudo bem. Chega um ponto em que a empresa avança, ela passa a ser mais desafiadora do ponto de vista da gestão, do ponto de vista da liderança, e aí a falta de processos, a falta de referências para estabelecer os critérios das coisas, acho que dá uma boa atrapalhada na questão, né? Então, acho que o primeiro ponto, assim, antes da gente falar aqui sobre como resolver os conflitos, como é que a gente pode evitá-los? Quais são? Prevenir sempre é melhor, né? Você sabe que você tocou num campo que é bastante comum, né? As pessoas comentam, o conflito, essa confusão de papéis, muitas vezes que tem na empresa, ou muitas vezes a organização não é muito adequada. Isso promove, claro, que conflitos, isso é natural. Mas esse tipo de conflito ainda, você consegue resolver no nível administrativo, né? Desde que você coloca as pessoas em papéis adequados, que as pessoas sigam as normas, procedimentos, a relação de decisão e tal. Ainda, teoricamente, é mais fácil de você resolver, porque ele está num campo administrativo. Dependendo da empresa, o conflito ele não está no campo administrativo, ele está no campo psicológico, ele está no campo psiquiátrico, ele está no campo da emoção. E você tem esse tipo de situação, é muito mais difícil de você resolver, porque não é simplesmente falar, olha, faz isso ou faz aquilo, você está ocupando o papel de um e é de outra pessoa, segue esse procedimento ou aquele. Isso resolve, em muitos casos, é bem verdade, eu escuto muita gente falar isso. E é verdade que muita gente fala, o problema é que isso não é a única verdade. Então, você tem questões que estão no campo da emoção que são dificílimas de resolver. Então, você pega, por exemplo, os principais conflitos na empresa familiar. Tirando esses administrativos, que são frequentes também, na verdade, são conflitos entre pais e filhos e entre irmãos. Então, você pega, por exemplo, o conflito entre irmãos, é interessante isso. Por exemplo, vocês que estão me vendo e ouvindo, veja se não é comum acontecer. Eu vou perguntar, você pensa isso não acontece. É normal você chegar para a pessoa e falar assim, você acha que seu pai e sua mãe gostam mais de você ou do seu irmão? É normal falar, não, é do meu irmão, é da minha irmã e tal. Então, geralmente acha. Agora, muita gente pensa isso, né? Agora, o que acontece é que, às vezes, pelo menos, eu conheço centenas de famílias, né? Então, na verdade, pela minha experiência, os pais e as mães amam os filhos da mesma forma. Isso eu não tenho a menor dúvida disso. Pelo menos na grande parte dos casos que eu conheço. Agora, o que acaba acontecendo, Simão, é que às vezes você tem um filho, por exemplo, que ele tem uma fragilidade emocional, por exemplo. Então é natural que você dê atenção mais para um filho do que para o outro. Vamos supor que você tenha dois. Agora, dar mais atenção para o filho não significa que você ama mais. Mas no campo emocional, aquela outra pessoa acha isso, o outro irmão. Então, e é duro, porque qual é a lógica? O que deveria ser a lógica da verdade? Seria bom, você pensasse, bom, se meu irmão tem uma fragilidade emocional e eu não tenho, vou ficar até contente, entendeu? Mas não é isso que acontece. Na prática, quanto mais o pai se aproxima do filho, mais você acha que está amando mais. Agora, e às vezes não é só uma fragilidade. Porque quando a gente tem 2, 3 filhos, você tem um filho com maior fragilidade, é claro que você dá mais atenção, o que não significa que ame mais. Mas, às vezes, a gente também, na realidade, se aproxima mais de um filho pela afinidade. Você gosta das mesmas coisas, mesmo esporte, cinema e tal. Então, a afinidade também aproxima bastante, mas também não quer dizer que ame mais. Mas na cabeça do outro filho, sim. Agora, a questão na vida, Simão, não é a realidade.
é a percepção que a gente tem de mundo. Vale mais a percepção do que a realidade, muitas vezes. Então, se a pessoa percebe que é mais, ponto, na cabeça dela, ama mais. Só que você vai vivendo 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, com esse sentimento de disputa pelo amor dos pais. Quando você vai na gestão, você está ocupando um cargo de direção e tal, você vai tomar decisões. Mas aí você está tomando decisão com o seu irmão, que é seu sócio, mas que os filhos não foram preparados para serem sócios, eles são preparados para serem irmãos, você percebe? E essa mágoa que você tem de 5, 10, 20 anos, chega nessa hora. E aí há uma contaminação da tomada de decisão, que você já não sabe mais se está conectado à mágoa, ao amor, se realmente é a profissão. Isso bagunça muito. Então, é muito difícil você lidar com conflitos quando ele tem causas que não sejam necessariamente administrativas. Só que esse ponto que eu estou falando, não esse exemplo exatamente, mas desses conflitos entre pais e filhos, entre irmãos, porque também há disputa entre pais e filhos, né? É claro que você não coloca, você coloca a empresa, você coloca os filhos para trabalharem e tal, mas eu vejo situações que há uma questão de quase que de ciúme, não é um ciúme ruim, doentio, mas tem, né? Porque a empresa é do pai, da mãe, é quase mais um filho, e aí vai chegando outro filho, vai mudando tudo, você percebe, há um movimento de resistência. Esse é um dos pontos que eu quero conversar com você Então, também, de mais à frente, né? isso acontece. Agora, é difícil você resolver isso. Então, quando o conflito é nesse campo da emoção, do psicológico, e que às vezes entra no campo psiquiátrico também, que a gente tem também esse tipo de situação, é muito mais difícil de resolver e são bem comuns, né, nas E organizações. que esses pontos muitas vezes se cruzam, né? A gente tem ali uma questão administrativa e que às vezes ela esbarra também numa questão de comportamento. Claro. Esse exemplo que você trouxe, eu acho ele muito bom, que eu até tinha mapeado para a gente falar sobre ele aqui. O mundo evolui, o mercado evolui, e muitas vezes o fundador ele se apega e se prende aos métodos que funcionavam no tempo em que ele fundou. E aí os filhos, né, a geração seguinte, geralmente eles tentam inovar, geralmente eles trazem inovação. Estou falando de maneira geral, até com cuidado aqui para não ser preconceituoso, porque muitos fundadores eles têm essa visão de inovar. Mas é muito comum a gente ter esse atrito do filho que está chegando e ele quer mudar as coisas, ele quer fazer diferente. E aí tem dois polos que podem estar certos e errados, né? O filho pode estar querendo propor mudanças que realmente não fazem sentido e o pai tem mais percepção do negócio por ter a bagagem de todo o histórico, e às vezes tem o fato também de uma mudança ser necessária e o fundador ser resistente. Já vi empresas fecharem porque o fundador foi resistente a mudanças, né? Claro, a gente não pode realmente. Eu entendo a sua preocupação de tomar cuidado para não generalizar, é verdade mesmo, você tem cuidado, mas a gente sabe que a teoria da existência é uma coisa meio clara para a gente. Quando a gente é mais jovem, a gente tem menos experiência e muito mais expectativa de vida. Quando a gente vai tendo mais idade, no caso a minha, é bem verdade que você vai ficando com menos expectativa, mas, por outro lado, você tem muita experiência, né? Então, há uma tendência, muitas vezes, de você repetir o que deu certo no passado. Mas isso não quer dizer, isso é um processo normal que a gente tem que ter. Eu fiz a minha pós-graduação, eu fiz em filosofia, e eu estudei o conflito a partir da ótica dos filósofos, tentando demonstrar que o conflito tem um lado positivo, e ele tem mesmo. Porque, na realidade, se você entender, num caso específico, que o fundador seja mais tradicional e o sucessor ou sucessora seja mais inovador, a combinação de uma terceira via é o melhor dos caminhos, porque você vai tirar o que é importante da inovação e vai tirar o que é importante da tradição e seguir um terceiro caminho. Esse é o melhor ponto. O duro é quando a falta de respeito nesse tipo de coisa. Porque é bom você ter essa divergência de que um pensa de um pensa de um jeito, outro pensa do outro, um tem mais experiência, tem menos experiência, tem mais perspectiva, tem menos expectativa. É importante essa combinação, essa diversidade. O problema é que, às vezes, na família, algumas famílias, ultrapassa o limite do respeito. E aí é muito difícil, viu? Porque cansa. Porque, na realidade, é horrível você lidar com esse tipo de situação, porque vem outras coisas, outras emoções na cabeça. Então, o conflito, necessariamente, ele não é ruim, nesse caso que você está falando, e é o caso que eu estou falando também, mas quando há uma falta de respeito, você perde o lado positivo dele, né? Que é você crescer por uma via que atenda as duas pessoas, né? Isso sim é uma coisa que a gente tem que pensar bastante. Mas eu vejo como conflito em várias situações, como conflito como coisa boa. Ele não é uma coisa necessariamente só ruim, né? É que eu sei que grande parte dos casos é difícil mesmo, né? E a gente tem esse cenário em que o filho está chegando querendo se envolver muito,
Mas a gente tem uma outra questão também, que é quando os filhos não querem fazer parte do negócio, né? E os pais querem, e muitas vezes ali é um ponto de conflito também. Às vezes o filho ele até começa a carreira ali, mas depois ele quer alçar novos voos. Às vezes o pai espera que ele seja um sucessor e na verdade ele não quer fazer uma outra coisa. Como é que isso daí pega, né? Como é que isso daí vira um ponto a ser questionado, como lidar com essa situação, Armando? Eu vou fazer um comentário, mas é importante você entender que eu não estou fazendo uma crítica a fundador e fundadora, porque eu mesmo já devo ter feito isso também na minha casa, né? Mas às vezes, quando você vai conversar com os filhos, eles falam para mim assim: Amanda, eu não quero trabalhar na empresa do meu pai. E quando você vai entender a razão, é que aquela empresa, ela na realidade, ela é um símbolo do que afastou o pai do filho, o pai da filha, entendeu? Porque houve uma dedicação no trabalho enorme. Eu até entendo que se não tivesse essa dedicação, talvez o negócio nem tivesse prosperado. Mas na cabeça do filho ou da filha, a empresa é exatamente aquilo que fez a separação, e por isso você não quer ter para a tua vida ou com os teus filhos o que você teve com você mesmo. E aí você acaba não indo. Então você percebe que às vezes o processo de socialização, quando os filhos são bem pequenos, é muito importante, né? Porque se houver essa imagem de que a empresa é negativa e que ela que está causando tudo aquilo, e que necessariamente não é a empresa, porque ela é uma consequência de um comportamento e não o contrário, os filhos não vão trabalhar na empresa da família. Então, isso, infelizmente, é bem comum de acontecer, mas por outras razões também acontece dos filhos não quererem trabalhar. O agro tem acontecido bastante isso agora, porque as pessoas muitas vezes trabalham, moram com a família, enfim, uma produção rural, tal, vai para uma outra cidade, faz uma outra carreira e não quer mais aquela carreira da família, porque a pessoa vê o mundo de outra forma e não está querendo voltar mais. Enfim, porque ela decidiu. O agro é ótimo para alguns lugares, outros nem tanto, mas a pessoa decidiu. Eu acho, Simão, que os filhos têm que voar o sonho deles, sabe? E não o sonho dos pais. É isso que eu penso, entendeu? É que às vezes você faz uns sonhos, dá umas voadas errado, volta, perde tempo, mas não tem muito jeito. Eu acho que o pai ou a mãe tem que aconselhar, ajudar muito, mas não tem como você realmente direcionar tanto assim, faz isso, faz aquilo, porque num determinado momento da vida da pessoa, ela vai se cobrar, né? Que ela devia ter feito aquilo ou isso. Então, eu acho que as pessoas têm que ser livres mesmo para escolher. Eu acho que a gente ter amor pela empresa da família é ótimo, mas a gente tem que saber separar um pouco o que é bom para você, o que é bom para a família, o que é bom para a empresa, porque senão, lá na frente, quando você dorme, quando você vai se cobrar, você fala, poxa, essa escolha não fui eu que fiz, mas sou eu que estou pagando essa conta. Pois é. Armando, vamos falar um pouquinho aqui sobre o teu livro, Sucessão na Empresa Familiar. Esse livro você já tem vários livros publicados aí, e esse é o mais recente. Eu queria que você falasse um pouco aí sobre como nasceu essa obra e como ela tem repercutido por aí. Fala um pouquinho sobre o livro para a gente. Esse livro está indo bem. Ele é bem diferente dos outros que eu escrevi. Eu tenho livros assim de liderança, tenho alguns temas, né? Mas esse daí que eu estou querendo dizer, ele é diferente dos meus outros livros de empresa familiar, que são livros mais técnicos, né? Então, e que são geralmente resultado de pesquisa e tal. Esse tem muita pesquisa também, mas eu já tenho feito isso já nos livros mais recentes. Eu tenho colocado muito a minha experiência, sabe, nos livros, e tenho fugido um pouco daquele tradicional, porque era meu, muito técnico. E esse livro, especificamente, ele nasceu assim, porque eu faço uma palestra, ou, enfim, eu dou uma aula, enfim, onde eu tenho contato com sucessor e sucessora, geralmente falo, meu pai é centralizador, minha mãe é centralizadora, eu não consigo evoluir, eu quero isso, eu quero aquilo. E aquilo me chama muita atenção, sabe, Simão? Porque, de certa forma, é uma forma de você responsabilizar os outros por uma coisa que é sua. Quer dizer, veja, o seu pai pode ser centralizador, mas será que se você agisse diferente, não daria mais segurança para a pessoa não ser tão centralizadora? Então, o discurso que eu vejo de alguns assessores, nem todos os assessores, é que sempre a responsabilidade é dos outros. E aquilo sempre me incomodou, e eu resolvi escrever esse livro. Ele até temas similares que eu já escrevi anteriormente de sucessão, mas era na ótica dos filhos, sabe? Falando assim, olha, você pensa muito, sempre colocando a responsabilidade dos pais, mas e você? O que você poderia fazer para ser diferente, entendeu? Para não... Que é centralizador, em muitos casos é mesmo, mas o que a gente pode fazer
para ser diferente, porque o que eu vejo de alguma tendência de algumas pessoas, Simão, é sempre olhar o problema e reclamar, mas nunca falar assim, bom, peraí, deixa eu puxar para mim a responsabilidade e ver o que eu posso fazer nisso. Porque se a gente ficar só lamentando, não anda, né? Então, eu acho que cria, na realidade, esses grupos de um rosto só, como a gente fala na filosofia, sabe? Você acaba todo mundo pensando da mesma forma e não vendo nada diferente. Então, a gente precisa, na realidade, então o livro ele teve essa imagem, né? E desconstruir também um pouco esse pensamento de que desenvolvimento de sucessores e sucessoras passa só pela educação formal. Educação é um pilar bem importante e a gente tem que ter qualidade, mas a gente precisa ter aconselhamentos de pessoas mais maduras que a gente, com mais maturidade, que não significa mais idade. A gente precisa ter relacionamento entre pares para nos ajudar a crescer. A gente precisa gerenciar a nossa carreira, Simão, de tal forma que a gente passe por algumas experiências e que aprenda pela experiência. Então, a educação é um pilar importante, mas as experiências são também. Os relacionamentos que a gente tem na vida nos ajudam bastante a crescer. Eu acho que eu tentei desconstruir um pouco, né, pegando o modelo 70-20-10, para mostrar o desenvolvimento de sucessores e sucessores. Mas os assuntos, assim, governança, conflito, profissionalização, sucessão, eu trato como eu trato em outros artigos ou vídeos e tal, mas eu dei uma conotação olhando pela ótica dos sucessores e sucessores. É o que você pode fazer para ser diferente. Muito bom. Comprem o livro Sucessão na Empresa Familiar, do Armando Lorenzo. O link para comprar o livro está na descrição, tanto no YouTube, quanto no LinkedIn, quanto no Facebook. Inclusive, eu falei LinkedIn aqui, eu quero mandar um abraço muito grande para todo mundo que nos acompanha pelo LinkedIn, que é uma audiência que tem se revelado aí fantástica. Bastante engajamento, inclusive é uma audiência que tem superado o YouTube aí, acreditem. Uma plataforma, o pessoal que está engajado lá pelo LinkedIn realmente tem participado bastante. Fico muito feliz quando vocês vêm, participam, deixam seus comentários. E por falar em comentários, eu queria aqui já começar a trazer algumas perguntas do nosso público, Armando. E começar aqui pela Márcia Cristina, que ela perguntou aqui, ela quer saber o que pode fazer para reduzir os conflitos. Vamos pensar que quando você já tem o conflito acontecendo ali, o que você pode fazer para minimizar? Quais são os pilares? Márcia, realmente é uma boa pergunta, né? A gente, acho que tem que partir do princípio primeiro, Márcia, né, Simão? Isso, Márcia Cristina. Márcia Cristina, o primeiro ponto é que não tem uma solução só, né? E não tem um caminho só, né? Mas um dos caminhos que a gente pode apontar, o primeiro deles, é a gente começar a enxergar o conflito pela causa e não pela consequência. Porque quando tem um conflito, geralmente gera uma consequência. E você quer resolver essa consequência, mas o conflito continua, porque você não resolve a causa. Enquanto você não resolver a causa, você não adianta. Então, você contorna uma situação que vai ser reproduzir no futuro de outra forma. Você breca de uma coisa, a pessoa se comporta de outro. Então, aquilo vai extravasar de alguma maneira. Então, enquanto a gente não resolve a causa, a gente nunca vai resolver o conflito. E há uma tendência muito grande das pessoas a querer resolver pelo sintoma. Dá isso. Tá bom, temos que resolver o sintoma, tudo bem. A coisa está pegando fogo, a gente precisa apagar. Mas a gente precisa resolver a causa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a comunicação na empresa da família, ela tem que ser mais fluida, sabe? Quando você tem dificuldade de comunicação, fica uma coisa compartimentada, cada um com o seu pedacinho, e a gente precisa ter uma comunicação mais fluida. Agora, o cuidado é que algumas pessoas confundem comunicação assertiva com comunicação rude, sabe? E são coisas distintas. A gente pode ser objetivo, a gente pode ser assertivo, mas a gente precisa saber como falar, quando falar. Então, esse tema, muitas vezes, de comunicação não violenta é muito importante, porque às vezes uma palavra que não foi bem colocada, ou uma expressão, a linguagem corporal muitas vezes mostra alguma coisa. Então, a comunicação, ela sem dúvida, ela é muito importante, que seja transparente, que seja fluida, mas que a gente saiba como falar, claro, que a gente escolha o melhor momento, e às vezes, Simão, talvez nem seja você que tem que falar, às vezes a terceira pessoa falando faz mais sentido do que você falando. O outro ponto que a gente vê, também trabalhando muito nas empresas familiares, é o acordo familiar. É você estabelecer algumas regras de convivência e você discutir. O grande ganho do acordo familiar, na minha opinião, embora ele tenha um aspecto jurídico importante também, mas é a conduta moral, né? Porque você estabeleceu algumas regras e o compromisso é maior por ter sido feito de maneira colaborativa. Então, esse é um ponto
é bastante importante. Agora, a gente vê também algumas situações na qual você precisa de uma pessoa de fora te ajudando. Às vezes é um terapeuta, às vezes é enfim, um profissional, psicólogo, psicóloga, terapeuta, às vezes é uma moderadora, às vezes é uma mediadora, enfim, precisa ter, às vezes, uma pessoa que dê mais isenção, porque quando a gente quer resolver, a gente tem a emoção da gente. Eu lembro, por exemplo, eu fui mediador societário por 18 anos, e as pessoas às vezes falavam para mim assim, mano, sua família deve ser uma beleza. Eu falo, mas você não conhece minha família. Porque uma coisa é eu lidar com a família dos outros, com a minha tem a minha emoção. Então, é lógico, na realidade, que a emoção é uma coisa complicada, e você precisa de uma terceira parte, muitas vezes, para te ajudar. Mas um ponto que eu vejo bastante, Márcia, é a questão da inteligência emocional, sabe? É a hora que você vai aplicar tanto ter autocontrole, quanto você ter empatia. E quando a gente não tem empatia, quando a gente não tem autocontrole, esses conflitos às vezes ultrapassam o limite, muitas vezes, do respeito, ou você não considera a outra parte, né? Você acha que só está certo aquilo que você pensa, por não ter empatia. Então, esses pontos, assim, tem diversos mecanismos, né? A mediação também, mas eu acho que esses pontos são os mais relevantes para você trabalhar na questão do conflito, mas entendendo sempre que ou a gente resolve a causa, ou a gente não resolve o conflito sob o ponto de vista de longevidade. Muito bom. Armando, eu quero até aproveitar para deixar uma dica, que eu sei que tem muita gente aqui que já é assinante do Administradores Premium, tem acesso à plataforma. Para os que não têm, aí aproveito também, deixo aqui a dica já de que aproveitem para se tornarem assinantes ou se inscreverem nesse curso que eu vou recomendar para vocês, que é o nosso curso Leadership, a Masterclass. É um curso que foi criado pelo Daniel Goleman, que ele é referência em inteligência emocional, e um dos módulos do curso, tá, Armando, é ministrado pelo George Corizza, lá do IMD da Suíça, que é o instituto responsável pela pesquisa que você mencionou lá atrás. E esse módulo do George Corizza é exatamente sobre gestão de conflitos. Ele fala de conflitos de maneira geral, porque os conflitos não são exclusivos das empresas familiares, e esse é um módulo fantástico, tá, pessoal? Eu queria até pedir licença para compartilhar com vocês aqui um rápido trailer desse curso, para quem não conhece, poder conhecer, tá? É isso aí, pessoal. Para você que já é assinante do Administradores Premium, é só fazer login lá na sua plataforma, tanto o curso Nosso Negócio com o Armando, quanto o Leadership, a Masterclass e dezenas de vários outros aí vão estar lá disponíveis, né? Hoje a gente já está lá com um portfólio de mais de 100 cursos, são mais de 130 experts, dentre profissionais do mercado brasileiro e também internacionais. O link para vocês conhecerem tanto o curso Leadership como a plataforma estão na descrição aqui, seja do YouTube, LinkedIn ou Facebook. Armando, esse tema da inteligência emocional, acho que foi muito propício trazê-lo aqui, porque inclusive foram alguns outros comentários, algumas outras perguntas aqui tocam nesse assunto, né? A gente pensa na questão da inteligência emocional quando a gente fala de conflitos, mas a inteligência emocional ela é fundamental para vários outros aspectos aí. E eu queria trazer isso aqui especificamente para a liderança, principalmente quando a gente olha aí para o fundador, né? Ele vai ter que tomar muitas decisões, às vezes vai tomar decisões difíceis. Até alguém trouxe aqui uma pergunta sobre o que é que faz quando você tem que demitir um familiar.
Eu não sei se, muito provavelmente você já ouviu por aí, isso se repete muito aí no mundo dos negócios, nunca contrate alguém que você não pode demitir. No negócio familiar, essa máxima aí não funciona, né? Porque o familiar vai estar dentro. Como é que essa questão da tomada de decisões aí para esse líder quando se envolve familiares? Demitir, escolher quem vai ser o sucessor, quem vai ocupar uma função de liderança, quem vai ficar onde? Como é que é a melhor maneira de lidar com esses desafios e qual é o papel da inteligência emocional aí também nessas questões? A inteligência emocional, esses profissionais que você colocou no vídeo agora, são de altíssimo nível, sobretudo Daniel Goleman, na questão da inteligência emocional, a maior referência que a gente tem, o IMD, que você mencionou, o Instituto de Lausanne, na Suíça também, baita referência. Esse é um tema bem importante, porque a inteligência emocional, ela, assim, pelo conceito original, ela tem 4 categorias, mas 2 eu acho que expressam basicamente o conceito, que é o autocontrole e a empatia, sabe? Então, hoje, na realidade, a gente vive um ambiente nas organizações mais inclusivo, mais colaborativo. Então, se você não tem autocontrole, você está fora do modelo, você entende o que eu estou querendo dizer? As pessoas não querem mais isso, graças a Deus. Infelizmente, no passado, a gente aceitava determinados comportamentos mais agressivos, mas já era errado no passado também. Então, o autocontrole, ele é uma palavra de ordem, a gente precisa ter, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque senão a gente cria um ambiente hostil, é horrível. Quantas pessoas hoje falam para mim, puxa, eu trabalho numa empresa que o ambiente é tóxico lá, é ruim, enfim, é hostil, tóxico no sentido de ser hostil, é muito ruim. E a empatia, porque a gente não pode fazer para os outros, pessoas, o que você acha que você tem que fazer para você. É errado isso. A gente tem que tratar as outras pessoas como elas querem ser tratadas, não como eu quero ser tratado, né? É uma inversão isso. E a empatia, ela vai nessa direção na medida em que você entende as emoções das outras pessoas e aprende a lidar. Nas situações gerais de organização, sobretudo em liderança, que é uma coisa que a gente usa bastante, faz muito sentido a inteligência emocional, porque às vezes, se você não souber lidar com a sua emoção, você vai fazer uma escolha pela sucessão da pior maneira possível. Ou às vezes, você não faz a escolha, você deixa a coisa acontecer, quase como se você criasse, no sentido metafórico, uma bomba relógio para alguém resolver lá na frente. Mas a melhor sucessão é aquela que é conduzida pelos pais, ou pelos fundadores, em vida. Quer dizer, ela não precisa necessariamente acontecer, mas ela tem que ser conduzida. Então, e você precisa entender, as pessoas precisam entender isso, que o papel dessas pessoas que estão ali são fundamentais. E que agora, elas estando ali para tomar, ou pelo menos colaborar no processo decisório, vai eliminar uma série de problemas lá na frente. Não que a sucessão tenha que ser feita para os herdeiros. É bem verdade que isso, você pode vender a empresa, você pode dividir a empresa entre os herdeiros, enfim, você pode colocar um executivo interno para tomar conta, ou externo, enfim, tem um modelo de conselho. Tem várias opções. Passar para alguém da família é uma delas, né? A gente tem que entender isso. Eu falo na sucessão, na gestão, na sociedade e na família é um outro aspecto. Então, eu acho que a inteligência emocional, ela perpassa tudo isso no campo da sucessão, não só pela escolha, mas, sobretudo, por exemplo, a gente vê situações, Simão, que os fundadores ou fundadoras, claro que sempre dependendo da pessoa, essa questão da serenidade que essas pessoas têm, e que a gente chama do autocontrole, ou como meu pai chamava muitas vezes no passado, que é ter sangue frio naquela hora que realmente o negócio está pegando, e você precisa ter muita estabilidade emocional. Isso faz uma diferença brutal, porque nos principais momentos da empresa, quando você tem estabilidade, você tem uma possibilidade de tomar uma decisão melhor. Você entende o que eu estou querendo dizer? E quando, na realidade, você está trabalhando no ambiente organizacional, como um líder ou uma líder, e você tem empatia, você está vendo a opinião das outras pessoas. A diversidade talvez seja um dos temas mais importantes, na minha opinião, hoje, no mundo organizacional. E a empatia é o primeiro passo que você tem que ter para lidar com a diversidade, porque senão você não está olhando as outras pessoas, o que elas precisam. Então, e a inteligência emocional é a combinação dessas duas capacidades, né, de inteligência, de autocontrole e empatia. Por isso que ela funciona em várias situações. A gente tem usado muito assim no ambiente organizacional, a gente usa muito na liderança, mas na família a gente precisa ter inteligência emocional também. Você percebe? Porque você vê algumas situações acontecendo que você fala, poxa, precisava ter alguém dessa família que realmente tivesse uma estabilidade, porque senão a coisa não funciona. Em geral,
Eu acabei a pesquisa agora que eu fiz, comparando as empresas brasileiras e portuguesas, as melhores práticas de sucessão nessas duas empresas, e uma coisa muito comum que apareceu em várias empresas que tiveram êxito na sucessão foi realmente ter alguém na família que conseguisse ser esse harmonizador da situação, sabe? É, sempre tem uma pessoa na família que tem esse papel. Às vezes, a gente não dá muito valor na hora que está acontecendo, mas quando essa pessoa não está mais presente, a família, cada um vai para um lado, você percebe? Essa pessoa tinha uma capacidade de dar estabilidade, de harmonizar. Por isso que a sucessão, ela não deve ser vista só no campo da sociedade, dos sócios ou da gestão, mas da família também. Por isso que o conselho de família, enfim, aí tem diversos instrumentos que você pode fazer, mas que tem que ser olhado também a sucessão no ambiente da família. Muito bom. Só respondendo aqui, a Nicole Lohane, que perguntou aqui que quem participou da live se tem desconto, vai lá no link que está aqui na descrição, que tem desconto lá, ainda tem presente, viu, Lohane? E a Lohane, então, e quem mais tiver, vai lá para conhecer o curso ou assinar o Administradores Premium. Assinando o Administradores Premium, você vai ter os 2 cursos e todos os outros. Vai valer a pena, vai lá, tá? Armando, eu estou aqui com a camisa do Café com ADM, nosso podcast, e eu lembrei de um ponto que eu não posso passar nessa live aqui sem contar. E aí, compartilhar isso com vocês também, tá, pessoal? O Armando já passou lá pelo nosso podcast, o Café com ADM, que é apresentado pelo Leandro Vieira, o nosso CEO. Quem não conhece ainda, aproveita, vai aqui no link da descrição, também tem um link lá para o podcast. E o episódio com o Armando, até hoje, ele é o segundo mais escutado da história. Ele só foi superado pelo Cortella até agora, né? Não apareceu ninguém ainda que tenha superado o Armando até agora, por enquanto. Tá? E a gente vai fazer um segundo aí, já está na hora de voltar, né, Armando? Então, e eu recomendo muito, pessoal, esse episódio lá com o Armando não é sobre negócios familiares, tá? É sobre liderança, que é um dos temas que compõem o assunto empresa familiar, mas é mais abrangente. E o Armando fala muito sobre a primeira liderança, né? E nesse episódio aqui, o Armando é um cara que fala como liderança como poucos, e nesse episódio aqui ele fala sobre os desafios de liderar pela primeira vez. Então, recomendo muito, tá? Recomendo muito. Vão lá no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que seja aí de preferência de vocês e acompanhem, porque é um podcast que é uma aula, é uma verdadeira aula. 1 hora com o Armando aí vai valer muito a pena, tá? A gente sempre comenta aqui esse podcast, Leandro, Armando, a gente sempre debate sobre ele, que volta e meia tem gente voltando, gente comentando, você pesquisa pelo assunto no Google, muita gente vai bater lá, e aí eu queria aproveitar para fazer um link sobre essa questão da primeira liderança, né? Porque muitos sucessores vão liderar pela primeira vez. Eu sei que em muitas empresas, às vezes, já tem ali uma visão do fundador de vou ao longo do tempo preparar meus sucessores e fazer isso e aquilo, mas às vezes a liderança cai no colo, né, de um sucessor ou de um outro profissional. Assim, acho que isso aqui vale também a gente expandir não só para o negócio familiar, né, de maneira geral. A liderança, às vezes, ela cai no colo de alguém que não estava esperando, não estava preparado para ela. E eu queria aproveitar aqui já esse tema, que foi um tema muito relevante, debatido lá no podcast, para a gente falar sobre ele aqui também. Nesse podcast, eu abordo bem o tema de liderança pela primeira vez e que tem um sentido total, né, com a empresa familiar. Eu tenho também, se você me permite fazer uma divulgação, de um vídeo que eu tenho no meu canal do YouTube, chama Viro Líder, não, Sucessor é Líder também. Então, é um podcast, é um vídeo que eu coloco lá, Sucessor é Líder, e abordando também esse tema no meu canal do YouTube, né, canal do Armando Lorenzo, e eu coloco lá algumas coisas, porque, na realidade, Simão, a gente tem que ser profissional quando a gente vai na empresa da família, você entende? Porque tem determinados comportamentos que alguns sucessoras, que às vezes nem são sucessores, ainda são herdeiros só, né? Mas que eles depõem com a própria credibilidade da pessoa, você entende? Então, às vezes, não é o pai ou a mãe que estão orientando a fazer assim
e não faz por birra. Na realidade, a pessoa está ajudando o filho ou a filha a ter uma credibilidade na empresa e de ter determinados comportamentos que assustam todo mundo. Então, isso é um ponto sensível. A gente tem que cuidar da nossa imagem, cuidar da nossa carreira dentro da própria organização, demonstrar valor, demonstrar exemplo, realmente fazer, por merecer na empresa que é da família. Eu acho bem importante esse tipo de coisa, e às vezes alguns cuidados que a gente não tem, como assessor ou assessora, isso reflete no futuro, porque os colaboradores vão conhecendo aquela pessoa, mas fica aquela imagem, sabe, aquele rótulo, e é muito difícil muitas vezes de você mudar. Então, e esse é mais um ponto que eu abordo no livro também, porque a responsabilidade da carreira da pessoa no sucessor ou da sucessora é da própria pessoa. É importante a gente lembrar, a empresa pode dar instrumentos, a família pode ajudar, etc., mas a pessoa tem que colocar em mente que se ela não cuidar da carreira dela, ninguém vai cuidar. Essa é a responsabilidade da pessoa. Então, eu acho que o campo da liderança no começo é isso, porque se você, na realidade, já não deixar a tua marca registrada, conseguir teu espaço, você também não vai exercer tua boa liderança. Agora, os outros conceitos de ter uma boa formação acadêmica, de ter um bom desenvolvimento, ter mentorias, enfim, ter experiência, isso tudo colabora. Mas a primeira dica que eu dou para o sucessor e processora é para ele pensar que o território de construção que ele está fazendo na empresa da família não é compulsório, a pessoa que tem que criar essa credibilidade, porque os colaboradores da empresa da família, elas têm uma certa admiração pelo fundador ou pela fundadora, e ele fez por merecer ou ela, ele demonstrou esse valor. Isso você não transfere de pai para filho, você entende, Simão? A pessoa tem que fazer a trajetória dela, ninguém consegue fazer isso por ninguém. É isso mesmo. Respondendo aqui já algumas perguntas também, pessoal, e trazendo já perguntas de vocês. A GL Climatização pergunta aqui onde está o link. Pessoal, todos os links de tudo que a gente mencionou aqui está na descrição do vídeo, tá? É só ir lá, podcast, curso, o livro. O @armando.lourenzo, aqui é o Instagram do Armando. Armando, pode divulgar o que você quiser, os seus perfis aqui. Coloquei o Instagram, que geralmente hoje se tornou uma referência, mas seu LinkedIn também, pode falar para o pessoal, que eu sei que todo mundo vai querer lhe seguir e acompanhar daqui para frente, tá? LinkedIn é Armando Lourenço. Se eu pudesse fazer só uma ajuda, é que o meu perfil profissional é mais o @prof. Armando Lourenzo. Tem prof. Armando Lourenzo. O Armando Lourenzo também pode ser, mas o prof. Armando Lourenzo é o que tem mais conteúdos assim, para termos de sucessão. Tudo junto, prof. Armando Lourenzo. Prof. Armando Lourenzo. É a mesma coisa que o outro, só tem o prof. na frente. Sem o ponto ou Armando.Lourenzo? Não, prof. Armando Lourenzo, tudo junto. Então está corrigido, está aqui, @administradores e @prof. Armando Lourenzo. O outro também está certo, né? Que esse aí tem mais conteúdos de empresa familiar por isso. E o LinkedIn, né? O Armando Lourenzo também vai achar bastante coisa lá. Maravilha, maravilha. Vamos voltar aqui aos comentários, às perguntas da turma por aqui. A Claudete, que momento entra o funcionário? Essa é uma boa pergunta. Eu tinha visto essa pergunta da Claudete aqui, a gente tinha já pontuado aqui para a gente trazer. Que toca num ponto ali que é trazer pessoas de fora para a organização. Né? Toda empresa familiar, ela começa pequena ali, às vezes o marido e a mulher, com os filhos tocando. Quando ela cresce, você vai contratar pessoas e profissionalizar a gestão vai exigir que você traga pessoas de fora. E muitas vezes o comando operacional, às vezes o comando estratégico, ele vai passar para outras pessoas também. Em muitas organizações ali, a família fica no conselho e contrata profissionais do mercado, um CEO, contrata um diretor de um departamento específico lá fora. E aí, isso às vezes é ponto de resistência, é motivo para conflito, e existe, Armando, uma maneira ideal de tratar dessa questão na empresa familiar? Eu vejo sim, né? Você tem alguns pontos-chave nisso. Um deles infelizmente acontece muito, é que você contrata pessoas com uma qualificação diferente, às vezes melhor da que você gostaria, que você tem, você precisa contratar uma pessoa diferente, às vezes alguém da família. Você não deixa a pessoa trabalhar. Você entende o que eu estou querendo dizer? Você está pagando por uma pessoa mais qualificada, que teoricamente tem muito mais a entregar, mas por uma questão de ciúme, de poder, não deixa a pessoa trabalhar. Então, a gente tem que pensar bem, né? Porque a gente quer trazer pessoas mais qualificadas,
mas não deixe essas pessoas fazerem o que precisa ser feito, desanime e a pessoa vai embora. Eu não acho que a pessoa pode fazer o que ela quiser, é bem verdade, não é isso, mas a gente precisa respeitar. Um problema que a gente vê muito comum nas empresas familiares, e algumas, né, é que você vai contratando pessoas um pouco mais qualificadas, ou então os herdeiros vão liderar pessoas que já são muito qualificadas. Então, você liderar uma pessoa já é uma complexidade, mas você liderar um líder é uma complexidade maior ainda, você entende? Então, se você é de sucessor, e você vai liderar alguém que tem até mais experiência que você, mais competência, a gente não pode pensar que essa pessoa tem uma outra função. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, esse é um aspecto central. E a gente vai colocando outras pessoas, a combinação. Em momento nenhum, eu estou querendo te dizer que as pessoas da família não podem trabalhar na empresa. Não é verdade. Mas a gente tem que trabalhar com pessoas qualificadas, sendo ou não da família. Esse é uma das regras da profissionalização. Porque senão você não consegue realmente desenvolver um bom trabalho. E a própria empresa, a pessoa às vezes acaba também tendo dificuldade de exercer o papel dela. Então, a qualificação é um ponto bem sensível. Agora, você tocou, demite alguém da família ou não. Nessa pesquisa que eu fiz mesmo, da empresa de preços familiares, agora comparando Brasil e Portugal, das melhores práticas de sucessão, eu vi casos, por exemplo, que a família não desligou o profissional da família, mesmo, infelizmente, não desempenhando bem a função, porque quando comentaram comigo, é que, na realidade, o custo disso, do ponto de vista de relacionamento familiar, seria muito alto. Agora, eu estou falando de uma pessoa, tal, na empresa, que não tem, teoricamente, a capacidade de mudar todo o custo da empresa. Mas eu acho que é um ponto, acontece também, porque às vezes eu vejo, né, as pessoas falam, tem que desligar o filho, desligar a filha, mas não é uma coisa tão simples de você fazer. É fácil da pessoa falar para o outro fazer. Eu queria ver ela fazer isso para os filhos dela, você entende? Então a gente precisa tomar esse cuidado. É claro que o problema da empresa familiar não é entrar e sair, né? Tirar alguém da família, o impacto é muito grande, eu sei disso. Mas a gente não pensa nisso muitas vezes quando coloca, então só vai ver isso depois. Mas tem que tomar um cuidado que isso não é uma regra geral, porque às vezes o benefício, a iniciativa que você vai tomar fica pior do que o benefício que teoricamente você teria. Cada caso é um cuidado, mas agora colocar todo mundo da família e muita gente sem qualificação, isso em algum momento a empresa também não sobrevive, não por ser da família, é por não ter qualificação. É isso aí. A gestão e a liderança de uma empresa familiar, ela tem aí muitas etapas, muitos aspectos, e que lá no nosso curso, Nosso Negócio, que você ministra no Administradores Premium, Armando, você passa por vários desses aspectos. Eu quero até compartilhar aqui com o nosso público agora um trailer rápido desse curso para que quem ainda não conhece possa conhecer. Esse é um curso fantástico ministrado pelo Armando Lourenço, está lá no Administradores Premium. Quem é assinante já tem acesso liberado. Quem não é, pode aproveitar agora, assina, vai ter acesso a tudo, ao curso do Armando, ao leadership e tudo mais que tem por lá, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no trailer do Armando. Pensa que empresas familiares tem poucas no mundo, e não é verdade. Por isso que descentralizar é muito difícil. É uma relação de criador e criatura, né? Quer dizer, ou seja, então, é quase um filho. Se você pudesse escolher, ou ter tido escolha, você teria escolhido seu irmão ou sua irmã como sócia? Essa é a pergunta. É isso aí, pessoal. Nosso Negócio, um curso fantástico, ministrado pelo Armando. Está lá no Administradores Premium. Quem já é nosso assinante, é só fazer login na plataforma, acessar. Um curso muito direto, né? E ele é um ponto de partida, né? Para você que tem um negócio familiar, entender ali os principais desafios e se preparar para eles, né? E ter um norte ali. Armando, a gente está se direcionando aqui agora para o fim da nossa live, a gente tá um bate-papo muito bom.
Até avisando aqui para o pessoal, muita gente perguntou, quem chegou depois, quem chegou já no fim, vai poder assistir, vai ter o replay, vai ficar disponível, você vai poder acompanhar aí pelo nosso YouTube, pelo LinkedIn, Facebook, ou lá dentro do Administradores Premium, tá? Fica tudo disponível lá. Eu quero aqui te agradecer, Armando, por essa noite. É sempre um aprendizado muito grande. Eu aprendo muito te perguntando e te entrevistando sempre. Você é um cara fantástico, cara. Eu sou fã, sou suspeito para falar. Então, deixo com você aqui suas considerações finais. Olha, minhas considerações finais, eu vou repetir o que eu tenho feito em alguns momentos, mas é porque eu acredito muito, sabe, Simão? A gente, desde que a gente é criança, a gente escuta que tem que tratar os outros como você gostaria de ser tratado. Isso não é egoísmo, é um narcisismo mesmo. A gente tem que tratar as pessoas como elas querem ser tratadas, desde que a gente não se torne refém, é verdade. Mas a gente precisa olhar para as outras pessoas, sabe? A gente precisa ter muita empatia, entendendo, porque senão é muito difícil a gente conviver só pensando que você está certo. Isso é um grande problema, desanima às vezes, quando você está com uma pessoa que só ela tem razão, entende o que eu estou querendo dizer? A pessoa só olha para ela como se o mundo não existisse, mas o mundo existe, e a gente precisa olhar as outras pessoas, respeitar as outras pessoas, ter em mente que a diversidade ela é relevante, e para isso a gente precisa respeitar as diferenças, do meu ponto de vista, isso na família, com certeza absoluta também. Muito bom, Armando. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer também aqui a presença de todos que nos acompanharam até aqui. Reforçar um ponto, tá, pessoal? Essa live vai ficar disponível, então aproveitem agora que a gente está terminando, compartilhem com seus amigos, compartilhem o link dessa live, o link do YouTube, do LinkedIn, do Facebook, para que ela chegue a cada vez mais pessoas. A gente se encontra aqui na próxima quarta-feira. Fiquem atentos aos seus e-mails, WhatsApp, que a gente vai enviar para lá o alerta e as informações sobre a próxima aula. As nossas lives ao vivo, aqui as nossas aulas ao vivo acontecem sempre às quartas-feiras, às 19h30, tá bom? Transmitindo simultaneamente pelo YouTube, LinkedIn e Facebook. A gente se encontra semana que vem, pessoal. Muito boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Simão. Obrigado.